Bom, prosseguindo nossa discussão da aula anterior, tínhamos feito aqueles cálculos de qual que era o trabalho necessário para acumular uma certa quantidade de cargas pontuais. O que é a mesma coisa de falar qual que é a quantidade de energia que fica armazenada nessas cargas. Então, o trabalho realizado para acumulá-las é igual à energia que fica armazenada nelas. Porque, no caso, a força elétrica que a gente tem que vencer para armazenar essas cargas é uma força conservativa, e aí existe uma energia potencial elétrica associada a essa força. Então, à medida que a gente vai acumulando essas cargas, essa energia potencial, ela surge e pode ser convertida novamente depois em energia cinética e coisa do tipo. A gente tinha chegado, então, nessa expressão aqui. Cadê? Então, beleza. A gente tinha feito a ideia de agrupar carga uma a uma, pega cargas no infinito, e, de novo, a ideia do infinito é a ideia de que as cargas estão muito longe umas das outras. Uma carga no infinito é uma carga que está longe de qualquer outra carga. Ela não está próxima de nenhuma outra carga que ela possa sentir o campo de outra carga qualquer. Então, a gente sempre ia no infinito, buscava uma carga e trazia aqui. A primeira, o trabalho foi 0, a segunda, o trabalho foi esse, a terceira, o trabalho foi esse, a quarta, o trabalho foi esse, e aí o trabalho total para acumular essas 4 é a soma delas. E aí, se tiver mais termos, a gente vai acrescentando esses mais termos. O que a gente fez foi dar um jeito de agrupar aqui os termos que aparecem, no caso, para a gente realizar o trabalho das 4 cargas, agrupar os termos que aparecem para a gente conseguir generalizar uma somatória para quando a gente tiver N cargas quaisquer. Então, a gente viu que a gente pode escrever assim, né? Para uma carga Q1, a gente multiplica pela somatória de Q2 até Q4. Aí depois do Q1 vai para Q2 e a somatória vai de Q3 até Q4. Depois para a carga Q3 fica o Q4. Se tivesse mais cargas, a somatória iria do Q2 até essa carga que a gente tivesse, do Q3 até essa carga que a gente tivesse, até assim por diante. Então a somatória generalizada ficaria o QI vezes a somatória de Q sobre R, onde esse Q ele começa de um número após o QI. Então, seria um QJ que vai de 1 mais I, né? I mais 1. Ele começa do I mais 1. E aí, um probleminha que a gente pode resolver bem simples sobre isso é: qual é a energia de uma célula unitária de um cristal de cloreto de sódio? Um sal de cozinha. Então, temos aqui, no caso do cloreto de sódio, a posição dos átomos do cloreto de sódio numa célula cristalina é num formato cúbico. A célula cristalina do cloreto de sódio ela é uma célula cúbica. Meu computador aqui está lento. Tem hora que ele dá umas travadas aqui. Então, o que a gente tem é a alternância entre átomos positivos e átomos negativos. Então, se isso daqui é um átomo de cloro negativo, o próximo vai ser de sódio. E aí outro cloro tem aqui, e aqui a gente tem um de sódio. Aqui no fundo também a gente tem um de sódio, a gente vai ter um outro cloro aqui e um outro cloro aqui.
Eu vou colocar os de sódio vermelho e eles ficam ocupando os outros vértices que sobraram. Então, os vermelhos são os de sódio positivo. E os de cloro são os azuis, são negativos. E a pergunta é, qual é a energia necessária para montar essa célula unitária aí com esses 8 átomos? O que a gente percebe, descobre a respeito do trabalho é que o trabalho para colocar dois átomos um próximo do outro, assim, duas cargas, né? Um próximo do outro é o valor das duas cargas sobre 4πε0 a distância. Então é só fazer isso. Para cada par de carga, é o produto das cargas sobre 4πε0 a distância. O que é a mesma coisa de uma carga vezes o potencial da outra. Nesse caso aqui, vou falar que essa célula unitária tem um lado que vale A. O lado desse cubo aqui vale A. Isso aqui é um cubo. Todos os três lados são iguais. Qual é a energia necessária? Como que a gente monta isso? A gente pode se preocupar em olhar para essa somatória aqui, montar essa somatória, mas a mesma coisa do que montar essa somatória é pegar que a energia é produto de uma carga vezes o produto da outra carga sobre 4πε0 vezes a distância entre elas para um par. Quando a gente tem um par de duas cargas, essa é a energia do par. Então, basta a gente pegar essa energia para todas as combinações de pares possíveis, sem repetir nenhum par. E é isso que essa somatória aqui daria para a gente. Essa somatória nos daria a soma de todos esses pares possíveis, todas as combinações de pares possíveis, sem repetir nenhum par, e quem garantiria que a gente não está repetindo nenhum par é essa segunda somatória aqui, que não permite que J seja menor do que I ou igual a I. Ele sempre começa de I mais 1. Então, essa segunda somatória que garantiria para a gente que nenhum par fosse repetido. Então, vamos só olhar para essa forma aqui mesmo, de que o par, a energia é dado por isso daqui, produto das cargas sobre 4πε0R, e fazer a combinação possível de todos os pares. Primeiro, quantas combinações de pares a gente pode fazer aqui? Vou deixar vocês pensarem aí e me responderem. Quantas combinações de pares são possíveis? 4? 4? Você precisa de duas cargas, não é? Para fazer, para poder calcular a energia do par, não é? Duas cargas dá uma expressão desse tipo. E aí a gente tem essa energia aqui para um par. O que a gente não pode fazer é repetir o par. Mas a gente pode pegar esse par e esse par. A gente tem o mesmo átomo em dois pares diferentes. A gente só não pode repetir o par no sentido de... Por exemplo, vamos numerar os átomos. Esse é o átomo 1, 2, 3, 4. E aqui embaixo temos o 5, 6, 7 e 8. A gente não pode fazer... Eu vou chamar de IJ para isso aqui ficar genérico. IJ. A gente não pode fazer assim, ó. Q1, Q2 sobre 4πε0R mais Q2, Q1 sobre 4πε0R. Esse aqui a gente está repetindo, não importa a ordem do produto. Isso aqui é o produto dos mesmos dois átomos que estão compondo o mesmo par, Q1, Q2, Q2, Q1. De qualquer forma, é esse par aqui, ó, 1, 2. Não importa se é 1, 2 ou se é 2, 1, é um par só.
É nesse sentido que não pode repetir, mas qualquer outra combinação, desde que a gente não repita par, é permitido. Na verdade, não é só permitido, como deve ser feito. A gente tem que pegar todas as combinações possíveis. Quantas combinações possíveis a gente pode fazer com esses 8 átomos nessa disposição aqui? Vocês conseguem contar aí? Vocês conseguem imaginar quantas combinações dá para ser feito? É, 64, eu acho. Não, 64 é muito. Mas isso tudo não. 12? Vai mais do que 12. Mais do que 12. Primeiro, a gente pode pegar o que a gente chama de primeiros vizinhos. O que são os primeiros vizinhos? São as combinações dos átomos mais próximos. São as combinações dos átomos mais próximos. Os átomos mais próximos são aqueles que estão uns dos outros a uma distância A. Certo? Quais são os átomos que estão a uma distância A uns dos outros? São todos os átomos que estão numa aresta, que estão nas pontas de uma aresta. No final das contas, o número de pares aí, que estão a uma distância A, é o número de arestas. Tipo, a gente tem esse par, é o 1, 2, a gente tem o 2, 3, o 3, 4, o 4, 1. São 4 pares já. A gente tem o 5, 6, o 6, 7, o 7, 8 e o 8, 5, são mais 4 pares. A gente tem o 1, 5, o 2, 8, o 4, 6 e o 3, 7. São mais 4 pares. 4, 4, 4, deu 12. Então a gente tem 12 pares, 12 vezes pares que estão fazendo interação com átomos que estão a uma distância A. E outra coisa, quais são os tipos de pares que estão a uma distância A? Quais são os átomos que estão nesses pares? A uma distância A sempre são pares inversos, né? Um positivo com um negativo. Exato. A uma distância A sempre são pares com cargas contrárias. Ou seja, sempre vai dar um sinal negativo. Porque vai ser um E quadrado, porque esse cara aqui tem uma carga menos E e esse carga aqui tem uma carga mais E, né? O cloro ele tem um elétron a mais e o sódio ele tem um próton a mais. Então vai ser menos E quadrado sobre 4πε0 A. Todos os pares, todos esses 12 pares, eles têm a mesma energia. Menos E quadrado sobre 4πε0 A. Então é isso aqui 12 vezes. Agora, a gente pode olhar o que a gente vai chamar de segundos vizinhos. Os segundos vizinhos são os pares que estão a uma distância um pouco mais longe. Porque a gente tem 3 distâncias possíveis aí. Então, essas 3 distâncias eu vou chamar de primeiros vizinhos, segundos vizinhos e terceiros vizinhos. Os primeiros são os mais próximos, os segundos são a distância intermediária e os terceiros vizinhos são as distâncias mais longe. Qual é a distância dos segundos vizinhos?
O segundo vizinho seriam os que estão na mesma face, vamos dizer assim? Sim, são os que estão na mesma face. Então vai ser a raiz de 2, né? A raiz de 2. Eles estão na mesma face, só que na diagonal da face, né? Porque esses de distância A, eles também estão na mesma face. A gente pode pegar os 4 aqui numa mesma face, né? Os daqui de cima, 1, 2, 3, 4, eles estão na mesma face de cima, mas a gente quer os da face da diagonal. Então é isso mesmo, é o A raiz de 2. E esses que estão a uma distância de A raiz de 2, quais são os tipos de átomos que estão fazendo par nessas diagonais de face? Cargas de mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal. Então sempre vão dar positivo, né? Sempre vão dar mais e² sobre 4π epsilon 0 a raiz de 2. Independente de ser positivo com positivo ou negativo com negativo, no final dá positivo. E quantas combinações possíveis temos? Oito? Mais, é mais. É mais do que 8. É 16? Não, É acho que menos. são 12. É menos. São 12. Porque cada face tem 2 diagonais, né? Então, ficou meio rabiscado aqui, mas é só vocês imaginarem que cada face tem 2 diagonais. Não vou desenhar as diagonais do fundo, vou só desenhar as diagonais dessas faces que estão mais para nossa frente. Essa daqui e aqui em cima. Mas isso vale para as 3 faces que estão opostas a gente também. A face do fundo, a face de baixo e a face da esquerda. Então, são 6 faces e cada face tem 2 pares em cada diagonal. Ou seja, tem 2 pares para 2 diagonais, né? Um par para cada diagonal. Então, são 12 também. 12 vezes esse valor de energia de interação aqui. E, por fim, os terceiros vizinhos. Aí ele tirou o risco do rumo, não sei por que ele tirou o risco do rumo. Não, parece que não tirou, não. Não sei, acho que ficou meio estranho. Vamos lá, por fim. Aí o que ele faz? Que baderna que ele faz? Por fim, terceiros vizinhos. Estão a que distância? Seria as diagonais do cubo, né? Isso. A raiz de 3. A raiz de 3. E temos quantos pares a essa distância? E quais tipos de pares são? São 4 pares, né? Que são as diagonais do cubo. E são sempre contrários. Isso mesmo. Esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. E esse com esse. Então temos 4 pares somente nesse caso e sempre são de sinais contrários. Nossa senhora, que baderna.
Então, temos 4 que estão com energia menos e quadrado sobre 4π ε0 a raiz de 3. E a energia total é somar esses termos aí. O total, então, é o 12 vezes menos e quadrado sobre 4π ε0 a, mais 12 vezes mais e quadrado sobre 4π ε0 a raiz de 2, mais 4 vezes menos e quadrado sobre 4π ε0 a raiz de 3. U é igual. A gente pode colocar o e quadrado. Vou colocar o menos e quadrado em evidência. Tanto faz. Vamos colocar o menos e quadrado em evidência. Acho que tanto faz. Sobre 4π ε0 a. E esse aqui vai ficar 12 menos 12 sobre raiz de 2 mais 4 sobre raiz de 3. Agora eu quero ver quanto que dá esse parêntese aqui. Então, 4 dividido por raiz de 3 menos 12 dividido por raiz de 2 mais 12. Isso daqui deu 5,82. Bom, esse menos aqui ficou de fora, né? E aqui é 5,82 positivo. Então, de qualquer forma, ficou menos 5,82 vezes e quadrado sobre 4π ε0 a. Bom, para que serve isso? Não é útil a gente saber qual é a energia de uma única célula unitária, por exemplo. Qual que é a energia de uma única célula unitária? Não teria muita utilidade, a princípio, né? Vai que é útil. Mas uma coisa útil é a gente justificar, por exemplo, qual é a energia dos átomos quando eles estão separados. Pega aquele mesmo cristalzinho célula unitária que a gente fez ali. Átomo, 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 átomo. Pega eles e vamos separar todos eles, deixar eles muito longe uns dos outros, de tal forma que um não enxergue o campo produzido pelo outro. Qual é a energia que cada um apresenta? Qual é o estado de energia de cada um deles, quando eles estiverem completamente separados? Gente, vocês sabem isso de cabeça. A energia deles separados? Isso. É zero, né? É zero. Então, átomos individuais U é igual a zero. Mas, no cristal, mesmo que a gente não tenha pego a energia total de um cristal macroscópico, só tenha pego de uma célula unitária,
de qualquer forma, a energia dela deu negativa. Deu menor do que zero. Se deu menor do que zero para a célula unitária, ela vai ser menor do que zero para qualquer tamanho de cristal que a gente pegar. Não importa se a gente saia reproduzindo essa célula unitária quantas vezes forem necessárias para a gente ter um cristal grande, macroscópico. Porque cada uma dessas células unitárias aqui foi preciso a uma quantidade de energia que, na verdade, ficou menor do que a desses átomos isolados. Então, isso aqui explica, por exemplo, por que esse sistema é estável. Porque na natureza tudo tende a estabilizar num estado de energia mínima possível. Se a energia dos átomos separados é zero, não é a mínima possível. Porque quando eles estão juntos fazendo as ligações iônicas e mantendo esse átomo, esse cristal, a energia ainda é menor do que a dos átomos separados. Então, esse sistema aqui de cristal ele é mais estável do que os átomos individuais. Por exemplo. Mas esse aqui é um exemplo só para aplicação dessa continha aqui. Aplicação dessa equaçãozinha. Mas beleza. O que interessa para a gente agora, isso daqui foi uma pequena aplicação simples. Como que a gente generaliza isso para uma distribuição contínua de cargas? Bom, antes da gente generalizar, a gente precisa manipular aquilo lá mais um pouquinho. É 1 sobre 4π epsilon zero, somatória de I variando de 1 até N, de QI, somatória de J variando de I mais 1 até N, de QJ sobre RIJ. A gente pode fazer a seguinte manipulação. Esse J variando de I mais 1 até N é para impedir que pares se repitam. Só que se a gente fizer o seguinte, U variando, U é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, somatória de I variando de 1 até N, de QI, somatória de J variando de 1 até N, com J diferente de I. A nossa única restrição agora é não ter J igual a I, mas o J pode ser antes do I, pegar valores anteriores ao I, de QJ dividido por RIJ. O que a gente fez aqui foi permitir com que os pares se duplicassem, certo? Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Era só vir aqui, ó. Por exemplo, Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Quando a gente parte para Q2, é Q2, Q3, não tem Q2, Q1, Q2, Q4. Quando parte para Q3, é Q3, Q4. Se não tivesse essa restrição de J ser sempre maior do que I, a gente fez o Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4, e aqui teria o Q2, Q1 de novo. Aqui teria o Q3, Q1 e o Q3, Q2, antes de ter o Q3, Q4. Então, a gente repetiria. Aqui tem Q1, Q2, aqui apareceria Q2, Q1. Aqui a gente tem Q1, Q3, aqui apareceria Q3, Q1. Aqui a gente tem Q2, Q3, aqui apareceria Q3, Q2. Se a gente permitisse que o J pegasse valores anteriores de I nessa somatória. A gente ia repetir todos os pares. Vocês conseguem enxergar isso? Sim. Sim, né? Então, a gente pode
tirar essa restrição aqui do J ter que ser sempre maior do que I, permitir com que o J seja menor do que I. E essa igualdade continua valendo desde que a gente divida isso por 2. Então é só pegar e dividir por 2, porque o que a gente fez com essa, tirando essa restrição, é duplicar todos os pares. Então divide por 2, pronto. Então numericamente a nossa expressão está valendo, está igual ainda. E agora eu vou pegar esse 1 sobre 4πy0 e vou jogar dentro da segunda somatória. Então, U é igual a meio da somatória de I, variando de 1 até N de QI, somatória de J, variando de 1 até N, J diferente de I, de QJ, sobre 4πε0, R e J. Olhando para isso daqui, o que é essa somatória? Vocês conseguem enxergar? O que significa essa somatória? É a carga pela distância, né? Não é só carga pela distância. Primeiro, essa equação aqui é o quê? Carga sobre 4πε0R. É energia, não é? Não. Energia é o produto da carga. QI, QJ sobre 4πε0R. Você tem que ter as duas cargas. Quando você só tem uma carga, Campo. QI sobre 4πε0R. Não há campo ainda. Qual que é a diferença do campo com essa expressão? O campo elétrico, isso aqui está ao quadrado, e existe um R chapéu. Porque campo elétrico é vetor. Isso aqui não é vetor. Eita, na terceira não é possível que não saia potencial. Potencial. Isso. Isso aqui é potencial. Tanto é que a energia é carga vezes potencial. Então, deixa uma carga dessa aqui de fora, o restante, então, é o potencial. Certo? Então, energia é carga vezes potencial. Então, a energia tem que aparecer o produto das duas cargas, que quando é uma carga só é o potencial. Então, energia tem que ter duas cargas. Se tiver só uma carga, não tem energia. Energia é zero, mas o potencial continua existindo. Então, isso aqui dentro da somatória é um potencial. O que é a somatória inteira? A somatória inteira significa a gente tem a carga QI. Essa somatória está fazendo esse QJ, esse QJ. Eu não deveria chamar de QJ, né? Mas eu vou chamar tudo de QJ. O negócio é que o J está varrendo todas essas cargas. QJ, e todas essas estão a uma distância RJ dessa carga QI. E aí a gente calcula aqui esse potencial, calcula aqui esse potencial, calcula aqui esse potencial, calcula aqui esse potencial e soma todo mundo. Então essa somatória está falando o que para a gente? Que isso daqui é o potencial em cima da carga I. É o potencial que todas as outras cargas produzem na carga I. Por isso que o J tem que ser no mínimo diferente de I, porque a carga I não produz um potencial em cima dela mesma. Mas as outras cargas, cada uma produz um potencial em cima da carga I. Se a gente somar o potencial que todo mundo produz na carga I, a gente tem um potencial total. Então essa somatória está dando o potencial que a carga I sente.
Então, a energia, nesse caso, pode ser escrita como meio da somatória de I variando de 1 até N de QI vezes VI. E aí a gente simplifica muito essa forma de escrever. A gente poderia pensar o seguinte: desde antes, a gente já falou que quando você tinha duas cargas, você traz uma carga, o trabalho para trazer a primeira é zero. O trabalho para trazer a segunda é o valor da carga da segunda vezes o potencial que a segunda sente. O potencial que a segunda carga sente é produzido pela primeira. Quando a gente traz a terceira carga, o trabalho para trazer a terceira carga é o valor da terceira carga vezes o potencial que a terceira carga sente. O potencial que a terceira carga sente é a soma do potencial da primeira com a segunda, e assim por diante. Então é sempre o valor da carga vezes o potencial que ela sente. A gente podia imaginar antes, desde o início, alguém poderia ter tido essa ideia, que qual é o trabalho para fazer um agrupamento de cargas pontuais? Alguém já podia ter tido a ideia. É a somatória do valor da carga vezes o potencial dela, porque sempre é assim que a gente faz. A carga vezes o potencial que ela sente. Só que isso estaria errado. Teria que estar dividido por meio, que é o que acontece aqui. Ó. Aparece meio. E só aparece meio porque a gente fez o processo de trazer uma carga de cada vez e ir calculando isso aos poucos, para perceber que à medida que a gente vai calculando, não pode repetir pares. E quando a gente muda o índice da somatória para permitir que repita pares, a gente divide por meio para não alterar o resultado, para não alterar matematicamente a conta. Porque quando a gente altera aqui para permitir que repita pares, isso fica errado. Aí a gente corrige dividindo por meio. Tranquilo? Ok. Então a gente tinha antes essa somatória aqui, que vale para o sistema de qual é o trabalho realizado para acumular uma certa quantidade de cargas pontuais. Eu estou chamando de U, mas o livro chama de W. Eu estou esquecendo de chamar de W. Porque U a gente usa para energia potencial. E o livro não está querendo usar energia potencial, ele está querendo falar qual é o trabalho realizado para acumular essas cargas. Então ele quer falar em W. W é igual a isso daqui. Mas no final das contas é quase que a mesma coisa. Só que muda a interpretação física, sabe? Então não é bem a mesma coisa. Mas matematicamente é a mesma coisa. Só que a gente precisa de uma expressão para cargas pontuais para generalizar para distribuição de carga contínua. Essa expressão aqui não era boa para generalizar, porque a gente tinha duas somatórias e uma somatória cujo índice dependia do índice da anterior. Como que a gente generalizaria isso daí para distribuição de carga contínua, onde a somatória iria virar uma integral? Isso aqui seria complicado. Agora, essa somatória é fácil, a gente generalizar para uma integral. Então, trabalho realizado para acumular uma certa distribuição contínua de carga. Então, a gente tem uma distribuição de carga aqui qualquer, que é dado por um ρ, e qual que é a energia para ter acumulado toda essa distribuição de carga. A gente fatia isso em infinitos pedacinhos. A gente tem um pedacinho infinitesimal aqui. Esse pedacinho infinitesimal tem uma carguinha dQ. Essa carguinha dQ, ela sente um potencial
V. Esse potencial V é produzido por todo o restante, por toda a distribuição de carga contínua. Então, é só a gente converter essa somatória para uma integral. Enquanto o Q é um dQ, o VI, que é a somatória de todas as cargas envoltas de QI, vai ser, no caso, a função potencial elétrico devido a toda a distribuição de carga contínua. Então, vai ser U igual a meio da integral de V dQ, feita em todo o volume. Esse V é o potencial produzido por toda a distribuição de carga ρ, e esse dQ aqui é a carguinha que está sentindo aquele potencial naquela posição, naquele momento da integral. E, obviamente, a gente não deixa escrito em termos de dQ, né? Para ficar mais genérico, a gente escreve o dQ como sendo integral de V ρ. Para ser mais... deixa assim, integral de V ρ de tal. Porque a carga pode ser escrito como ρ de tal. O dQ. Essa fica a expressão de energia acumulada ou de trabalho realizado para gerar essa distribuição de carga contínua. Só resolver essa integral aí. Conhecer o potencial da distribuição de carga e conhecer, obviamente, a distribuição de carga, dada pela função ρ. Beleza? Ok. Deixa eu ver se tem algum exemplo para isso aqui agora. Não, o exemplo vai ficar para mais tarde. Antes do exemplo, tem um seguinte. Essa integral aqui, a princípio, ela é suficiente. Ela é suficiente para sempre que a gente quiser calcular qual que é a energia de uma distribuição de carga, a gente calcula por meio dela. Mas tem algumas manipulações, porque a física é assim, ela nunca se contenta em chegar num resultado e falar, vamos parar por aí. Né? Em vez de parar por aí, não, ela inventa mais moda e fala, vamos escrafunchar mais. Vamos cavar mais, ver o que aparece. Existem algumas manipulações que a gente pode fazer que converte essa escrita num outro formato que é mais interessante. Na verdade, não sei se é mais interessante. Eu, pessoalmente, acho mais interessante. Mas que é muito interessante. E permite uma discussão filosófica mais aprofundada. Que é o seguinte. Imagina o seguinte. Assim, o livro fala que é uma forma mais elegante, sabe, a manipulação que a gente vai fazer. Mas imagina o seguinte, a gente vai reescrever ρ. A gente quer escrever a expressão em termos do campo elétrico. Aqui está escrito, essa expressão está escrita em termos da distribuição de carga ρ. A gente quer escrever a expressão em termos do campo elétrico, e não da distribuição de carga ρ. Qual que é a relação entre campo elétrico e ρ? Qual que é alguma expressão que vocês lembram que relaciona campo elétrico com ρ? Ou não lembram de nenhuma? Divergente de E é igual a quanto mesmo?
Vocês lembram disso, não lembram? Quanto que é o divergente de E? Já esqueceram? Gente, Rho sobre Epsilon zero? epsilon zero. Lei de Gauss, cara. Isso aqui é uma das 4 equações de Maxwell. Isso aqui é aquele tipo de equação que vocês tatuam no corpo. As 4, sabe? Vocês não vão esquecer mais nunca. Isso aqui é imutável. Então, divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero. Consequentemente, a gente vai colocar o ρ naquela expressão como sendo epsilon zero divergente de E. Isso daqui a gente substitui aqui. Então, temos o seguinte. Eu vou mudar agora. Vou fazer igual o livro faz. Eu estou chamando de U o tempo todo, mas eu vou me referir a trabalho. Porque o livro se refere a trabalho. Mas lembrem que é praticamente a mesma coisa. Trabalho realizado é, na verdade, a mesma quantidade de energia que vai ficar armazenada. Como o trabalho foi realizado por uma força externa sobre o sistema está armazenando essa energia. Não foi um trabalho realizado pelo sistema. Se fosse um trabalho realizado pelo sistema, ela estaria consumindo essa energia. Então, isso aqui é o trabalho que uma força externa realizaria para construir esse sistema. E na construção desse sistema, essa energia vai ficando armazenada. Então, é a mesma coisa. Trabalho, então, é igual a meio de o epsilon zero, já vou colocar o epsilon zero de fora da integral. Integral de V divergente de E de tal. Então, só substituir o ρ que estava aqui. Ó. Ρ por epsilon zero ficou de fora, divergente de E. E aí, a gente vai manipular isso daqui. Manipulação que a gente vai usar vai ser uma daquelas identidades que estava lá no capítulo 1. Mais especificamente, essa daqui ó, vai ser o divergente de uma função f vezes uma função vetorial a. Então, o divergente de um produto de uma função escalar por uma função vetorial. Isso aí dá o quê? Isso aí dá uma função escalar vezes o divergente de a mais a função vetorial produto escalar, o gradiente da função escalar. Então, dá isso daqui. E o que, que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é a função escalar vezes o divergente da função vetorial. Então, a gente tem isso daqui, ó, a função escalar vezes o divergente da função vetorial. Então, no nosso caso, função escalar vezes o divergente da função vetorial vai ser igual ao que já estava aqui do lado esquerdo, o divergente da função escalar vezes a função vetorial, menos esse cara aqui, o A escalar gradiente de f. Que, substituindo para quem interessa para a gente aqui, né, o V e o E, então o trabalho é epsilon zero sobre 2 e vão virar duas integrais. Vai ser a integral volumétrica, isso aqui eu esqueci de colocar no volume, aqui já estava, integral feito no volume onde existe ρ, é no volume onde o ρ está contido. Na verdade, esse volume de integração pode ser maior do que aonde o ρ está contido, não tem importância. Por exemplo,
computador está ficando uma carroça. Por exemplo, esse é o volume Ni, onde a gente tem o Rho. O Rho é limitado nessa região aqui. Eu posso fazer a integral nessa região maior? Essa integral aqui? Posso. Isso não vai afetar meu resultado. Por quê? Porque todo esse excesso de volume que eu estou pegando, o Rho é zero nessa região em excesso. Então eu vou estar somando um monte de zeros na minha integral. Isso não vai afetar em nada o meu resultado. Somar zeros não muda o resultado. Então eu posso pegar um volume maior, inclusive, do que o espaço que é onde está o meu Rho. Seria o espaço limitadinho, somente onde está o meu Rho. Eu posso pegar um espaço além disso. Mas é o volume específico onde o Rho está contido. Então é essa integral aqui, integral do divergente de V vezes E, no volume de tal, mais ε0 sobre 2, integral de campo elétrico escalar gradiente de V de tal. Ah, não, é menos, né? Estou esquecendo desse menos aqui. Ó. É menos aqui. Mas de cara, quem é menos gradiente de V? Quem que é menos gradiente de V? Acorda aí, galera, ó. Quem é menos gradiente de V? Já esqueceram? É outra coisa que vocês têm que ter de cor. Campo elétrico. Campo elétrico. Então, na verdade, esse menos gradiente de V é campo elétrico, onde a gente tem aqui campo elétrico, escalar, campo elétrico. Certo? Então, isso daqui, como eu tô deixando menos aqui de fora, eu vou falar que isso daqui é menos E. Que aí esse menos com esse menos aqui vai dar mais. E escalar E é igual a módulo de E ao quadrado. Deixa só meu computador pensar aqui, porque ele está lento. Então, temos aqui ε0 sobre 2, integral, feito no volume, de E quadrado de tal, mais ε0 sobre 2. De cara, uma integral no volume de um divergente. O que vocês pensam com isso? Vocês já se acostumaram com essa manobra aqui ou ainda não? De cara, o que vem na cabeça de vocês quando vocês veem uma integral de volume de um divergente? Não se acostumaram ainda, né? Teorema do divergente. Fala que a integral de volume do divergente de alguma coisa é igual à integral fechada na superfície que limita aquele volume da função sem o divergente, escalar dA. Você transforma uma integral de volume numa integral de área. E é o que nós vamos fazer com aquela integral ali. Essa integral aqui, no volume do divergente dessa função que está dentro do divergente, vai virar uma integral numa superfície fechada, na superfície que limita esse volume aqui, superfície que limita esse volume Ni, de V e escalar dA.
esse é o resultado final que a gente chega. Qual que é o interesse dessa expressão final? Tava tão bonitinha essa integral aqui, ó. Aí, meio de V rho de tal, pronto. Manipulou para virar essa tranqueira. Uma integral de ε0 de e quadrado de tal mais ε0 sobre 2 de integral de VE mais escalar dA. Tranqueira é essa? Mas a ideia aqui é o seguinte. Lembram que a gente tem a distribuição de carga, então a gente tem ρ diferente de zero dentro dessa região. Mas essa integral aqui, esse volume ni, que a gente está fazendo a integração, na verdade, a gente não precisa ficar restrito ao volume onde contém carga. Se a gente quiser pegar um volume maior, a gente pode, porque olhando para essa integral aqui, ó, do ponto de vista dessa integral, qualquer volume além da onde existe ρ, esse volume em excesso, o ρ é zero. Então, qualquer elemento de volume além do volume ni vai estar multiplicado por zero, então a gente não vai estar somando nada que altere o resultado dessa integral. Olhando para essa integral aqui, é fácil ver isso. Porque ela está diretamente proporcional a ρ, qualquer volume além, fora da onde o ρ está, é uma região onde o ρ é zero. Então a gente vai estar somando um monte de zeros na integral que não vai afetar o resultado. Só que essa integral, ela tem que dar o mesmo resultado dessas duas juntas. Significa que eu posso integrar num volume maior, que essas duas juntas também têm que dar o mesmo resultado W inalterado, mesmo para volumes maiores. Acontece que as duas integrais juntas dá o mesmo resultado inalterado. Só que cada uma das integrais separadas são afetadas pelo fato de eu pegar um volume maior. Por quê? Porque essa primeira integral, ela é feita no campo elétrico, ela não é feita só na carga. Então aqui, ó, eu tenho uma região onde a carga é diferente de zero, mas qualquer volume além dessa região, aqui fora, a carga é igual a zero. Beleza, isso inaltera o W. Mas essa integral sozinha, como ela depende só de campo elétrico, o campo elétrico produzido por esse ρ, além dele estar dentro da região onde o ρ é diferente de zero, ele está além. O campo elétrico vai para toda essa região externa. O campo elétrico não é zero fora dessa região, fora da onde tem carga. Então a gente está pegando um volume maior, só que todo esse volume além que a gente está pegando também tem campo elétrico. Isso afeta essa integral aqui, essa primeira integral. Então, se antes a gente estava integrando estritamente na região onde a carga estava localizada, a gente estava deixando, olhando só para essa integral, toda uma região onde tinha campo elétrico que a gente não estava computando nessa primeira integral aqui. Significa que para o resultado do trabalho dar o mesmo resultado correto, todo o campo elétrico que estava ficando fora da primeira integral precisava estar sendo considerado na segunda integral. Só que se a gente pegar um volume maior, aí a gente vem e ao invés de integrar estritamente no volume onde está contendo carga, a gente integra num volume além, a gente está pegando mais região que tem campo elétrico. Então a gente não está somando só zeros. A gente está alterando o valor dessa integral aqui, porque os elementos de volume a mais que a gente está pegando tem campo elétrico nessa região. Então a gente está acrescentando valor para essa integral. O valor dessa integral está mudando se a gente está pegando volumes maiores. Consequentemente, para o valor de W não ficar alterado, o valor dessa integral tem que estar diminuindo. Se a gente pegar valor maior, volume maior. É verdade que para volumes cada vez maiores, o valor dessa integral diminui e o dessa aqui aumenta? É verdade. Como que a gente pode analisar isso? Imagina uma distribuição localizada de carga. Aqui está a nossa distribuição localizada de carga. Aqui existe ρ.
O ρ não vai além desse contorno aqui. E a gente vai fazer uma integral numa superfície esférica. Essa segunda integral, ela é uma integral superficial. Ela não é integral feita em todo o volume igual a primeira. A segunda integral, ela só é feita na superfície. Então, presta atenção no fato de que a segunda integral só é feita na superfície. A gente vai fazer a integral num volume esférico, de raio R. Qual é a dependência dos elementos dessa segunda integral aqui, ó, com R? Essa distribuição de carga não se parece com uma carga pontual, mas... Nossa, eu estou detestando esse troço travar toda hora. Ó, essa distribuição de carga não se parece com uma carga pontual, mas à medida que a gente faz o R ficar cada vez maior, vamos supor que a gente está pegando uma casca esférica grandona e essa aqui virou a nossa distribuição de carga. Essa distribuição de carga aqui, ó, comparado com o tamanho da casca esférica que a gente pegou, virou essa distribuição de carga. Essa distribuição de carga, ela se parece cada vez mais com a carga pontual à medida que a gente faz esse R crescer. Concordam comigo? Visualizam isso? Quanto maior esse R, mais a distribuição de carga se parece com a carga pontual. Consequentemente, mais o campo elétrico e o potencial elétrico em cima dessa casca se parece com o campo elétrico e o potencial elétrico de uma carga pontual. Então, quando a gente está pegando uma área e um volume muito grande, quando a gente está pegando um volume muito grande, consequentemente, essa área está ficando muito grande, o campo elétrico e o potencial elétrico em cima daquela área estão se comportando como o campo elétrico e o potencial elétrico de uma carga pontual. Consequentemente, deixa eu desenhar aqui. Aqui está a distribuição de carga, ρ, e aqui está o raio, aqui está o ni, e aqui está a superfície. Quando R tende a infinito, o potencial tende a se comportar como 1 sobre R, que é o potencial de uma carga pontual. Lembram, né, que o potencial depende só de 1 sobre R. O campo elétrico se comporta como 1 sobre R ao quadrado, que é o potencial, é o campo elétrico de uma carga pontual. E qual é a dependência com o raio da área de uma casca esférica? Lembram? Como que é o elemento de área em simetria esférica? Sistema de coordenadas esféricas. Como que é o dA? Alguém me fala aí. Todo mundo foi no banheiro? Todo mundo tirou um cochilo? Foi tomar uma água? Vocês estão aí? É dr dφ? Oi. Não, não é dr dφ. Num sistema de coordenadas esféricos, o elemento de área dA. Como é que é o elemento de volume? Vocês lembram o elemento de volume no sistema de coordenadas esféricos? Eu acho que o de área é R seno θ d θ dφ. R seno θ d θ dφ. Na trave, cara. Faltou um quadrado aqui, ó. Mas é isso aí. R ao quadrado seno θ d θ dφ. Para virar um volume só faltou um dr. Aí põe um dr e virou um elemento de volume no sistema de coordenadas esféricos. Então, o dA ele é proporcional ao R ao quadrado. Quer dizer que o produto dos três, V vezes o campo elétrico vezes a área, é proporcional a 1 sobre R. Porque aqui você corta o R ao quadrado com R ao quadrado. E fica proporcional a 1 sobre R.
quando a gente está integrando numa superfície que essa superfície está ficando muito longe da nossa distribuição de carga, está indo para infinito. Enxergam isso? Enxergam que a dependência dessa integral aqui é com 1 sobre R? E aí o que a gente vai fazer? Vamos integrar numa casca esférica e fazer o raio dessa casca esférica tender a infinito. Então, o que a gente vai integrar? Em todo o espaço. Qual que é o volume de integração? É todo o espaço. Qual que é a área? A área está no infinito. Superfície no infinito. Superfície esférica no infinito. Se a gente fizer isso, quando a gente integra num volume além da onde a carga está contida e faz esse volume ir para infinito, a gente está pegando toda a região do espaço que contém campo elétrico e está fazendo esse cara aqui ir para zero, porque ele depende com 1 sobre R e a gente está fazendo o R tender a infinito. A gente está fazendo o resultado dessa integral ir para zero. Então, quando a gente integra em todo o espaço, o trabalho necessário para acumular uma distribuição de carga ρ é dado por ε0 sobre 2, integral de e quadrado de tal. Em todo o espaço. Então a integral virou uma integral só do campo elétrico. Qual que é a diferença dessa integral com a integral que a gente tinha obtido antes, que fala que a energia pode ser dada por meio da integral num volume de V ρ de tal? Qual que é a diferença dessas duas? Bom, essa integral aqui, ela está restrita aonde existe ρ. Essa integral aqui está restrita a integrar aonde tem carga. Qualquer integral, elemento de volume que a gente pegar fora da onde tem carga, vai dar zero. Já essa integral aqui, se a gente se restringir aonde tem carga, ela não vai dar o resultado total. Para dar o resultado total, seria preciso essa segunda integral aqui. Mas se a gente olhar só para essa primeira integral, a gente só vai ter o resultado total se a gente integrar em todo o espaço. Ou seja, a gente tem que integrar em qualquer região que existir campo elétrico. Aqui a gente tem que integrar em toda região que contém carga. Aqui a gente tem que integrar em toda região que contém campo elétrico. Os dois dão o mesmo resultado. A pergunta é, à medida que a gente vai acumulando carga, vai trazendo de pouquinho em pouquinho as porções de carga e acumulando no espaço, a gente vai armazenando energia no sistema. Onde que a energia fica armazenada? A energia vai ficar armazenada na distribuição de carga ρ ou vai ficar armazenada no campo elétrico formado pelaquela distribuição de carga ρ? Creio eu que seja no campo elétrico. No campo elétrico, né? Mas e essa integral aqui? Que fala que a gente pode calcular onde as cargas estão e o resultado dá o mesmo. Você não precisa de campo elétrico.
Segundo essa integral aqui, você integra aonde as cargas estão, você não integra onde o campo elétrico está. Se você integrar fora de onde as cargas estão, isso é só acrescentar zeros na integral. Então, basta você integrar estritamente aonde tem carga. Aonde tem carga, você passeia com essa integral e obtém toda a energia. Como se a energia estivesse acumulada aonde existir carga. Onde existir carga, você vai lá e computa ela. Vai contando, contando, contando. Carga vezes o potencial, carga vezes o potencial, carga vezes o potencial. Vai contando, contando, contando. E calcula toda a carga quando você abrangir todo esse volume aqui. Na outra situação, você tem a mesma distribuição de carga, que eu vou tentar desenhar ela aqui, não desenhei bem. Só que você vai calcular, na verdade, o campo elétrico. Aonde existir campo elétrico, você vai lá e calcula. Você não vai ficar restrito aonde tem carga. Você vai esquecer que existe carga e você vai calcular onde está o campo elétrico. Você precisa de cada pedacinho do espaço que tenha campo elétrico englobando ele, para você calcular, conseguir calcular toda a energia. Das duas formas, você obtém o mesmo resultado. Essa integral aqui dá o mesmo resultado dessa integral aqui. Só que numa você calculou onde as cargas estão, e na outra você calculou aonde o campo elétrico alcança. A energia está na carga ou no campo elétrico? Ou nos dois? É um problema sem... Não sei se esse é um problema sem solução ou se isso é uma questão mais de interpretação, de preferência. Na eletrostática, é uma questão de preferência. Na eletrostática, é impossível você diferenciar um do outro. Tipo, não faz diferença. Você calcula do ponto de vista de que a energia está na carga ou do ponto de vista de que a energia está no campo elétrico. E pronto, o resultado é o mesmo. Não faz diferença. Mas eu não vou afirmar isso com tanta certeza agora. Mas eu acho que a interpretação mais correta é realmente ela está no campo elétrico e não na carga. Porque quando você vai para a eletrodinâmica, quando você põe movimento nessas coisas, em vez de você estar com as cargas paradas, você coloca as cargas em movimento, entra em ação relatividade, por exemplo. Entra em ação o fato de que uma carga em movimento não altera instantaneamente a configuração do campo em torno dela. Então, se você colocar essa carga em movimento, vai demorar um tempo para todo o campo elétrico que ela produziu ser alterado. É claro que esse tempo é muito rápido, essa informação é transmitida na velocidade da luz. Mas, tipo, quando você vai para a eletrodinâmica, aí a informação de que a energia está contida no campo elétrico passa a ser importante. Até porque você pode existir campo elétrico em alguma região do espaço sem existir carga. Enquanto na eletrostática a principal fonte de campo elétrico é carga, e na verdade a principal fonte de campo elétrico é carga realmente. Mas quando você vai para a eletrodinâmica, você pode ter com certa facilidade situações onde você já se distanciou bastante da fonte de campo elétrico, a fonte de campo elétrico já pode ser esquecida e mesmo assim o campo elétrico ainda está lá atuante. Que são os casos de ondas eletromagnéticas. Você tem os campos elétricos, assim, as cargas elétricas vibrantes são as responsáveis por gerar ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, que são campos elétricos e campos eletromagnéticos, campos elétricos e campos magnéticos, um alimentando o outro enquanto eles viajam no espaço, passam a se propagar e se autoalimentarem e não precisarem mais dessa carga que geraram eles inicialmente. E aí você tem agora o campo eletromagnético viajando no espaço, e você precisa do conceito de energia contida no campo, porque esse campo eletromagnético está carregando essa energia.
E aí você não olha mais do ponto de vista da energia está contida na carga. A energia está no campo mesmo. E ela está a onda eletromagnética está carregando essa energia. Então essa interpretação da energia estar contida no campo se torna mais geral quando você vai para a situação mais geral possível das cargas entrarem em movimento, e não só na eletrostática. Na eletrostática, tanto faz. Não faz diferença se você interpreta que está na carga ou que está no campo. Mas, se o trabalho é ε0 sobre 2, integral em todo o espaço de E quadrado de tal, é porque esse E quadrado aqui multiplicou por volume para dar energia. Não só o E, o ε0 ele também tem unidade. Então a unidade de E quadrado vezes a unidade de ε0 dá a unidade de densidade de energia. E quadrado vezes ε0 ainda tem que multiplicar por volume para dar energia. Então, se a gente dividir por volume, dá densidade de energia. Então, isso daqui, integrado no volume, está dando energia. Mas, se a gente pegar só um integrando, que é ε0 sobre 2, igual não. ε0 sobre 2 vezes o campo elétrico ao quadrado, isso aqui, isso aqui é densidade de energia no campo elétrico. Então, se você tem uma região do espaço que tem um campo elétrico, qualquer elementozinho infinitesimal de volume vai ter uma densidade de energia dado por isso, e a energia total contida nesse elementozinho de volume, você precisa pegar essa densidade de energia e multiplicar pelo volume. Então, o Uzinho, ele tem unidade de joule por metro cúbico, ou qualquer outra unidade que você pegar, mas de qualquer forma é unidade de energia por volume. Sistema internacional fica joule por metro cúbico. Isso aqui é ε0. E aí precisa multiplicar por volume para dar só joule, para cortar o metro cúbico com metro cúbico. Então, isso daqui é a densidade de energia no campo elétrico. E aí, se a gente tiver qualquer configuração de campo elétrico, um campo elétrico mais doido que for, se a gente tiver a função desse campo elétrico, conhecer o formato dele, a gente pode pegar ele ao quadrado e integrar no espaço, que a gente vai saber exatamente quanto de energia está contido naquele volume do espaço. Eu vou ter que dar um jeito nesse computador, porque as aulas estão ficando difíceis com essa mesa aqui me trollando toda hora. Alguma dúvida a respeito disso aqui? Não. Tá tranquilo? Aqui não. De boa? Podemos encerrar por hoje? Por mim, sim. Então,